Muito boa tarde, amigas e amigos, curso O Livro dos Espíritos. Por que estudar curso O Livro dos Médiuns? Por que é importante estudar a mediunidade? Temos falado de diversos pontos de vista, hoje queremos oferecer um outro. Somos seres interexistentes. Vamos comparar com os irmãos animais anfíbios. Se um animal é anfíbio, seria bom ele apenas saber se movimentar, se defender, se nutrir num dos dois ambientes, apenas na água ou apenas fora d'água? Ora, a lógica diz que se ele vive nos dois ambientes, ele precisa saber se mover e se defender e se nutrir nos dois ambientes. Claro. Pois a revelação espírita nos tem trazido que nós, encarnados, somos seres interexistentes. Podemos dizer que nós encarnados e os desencarnados também. Numa comparação com os anfíbios, nós agimos, vivemos, tanto no mundo mais material dos encarnados, quanto no mundo menos material, mas também material, dos desencarnados. E assim sendo, precisamos entender essa lógica. Precisamos conseguir atuar nos dois planos, entender as leis que regem essa atuação e qual é a nossa participação. Como pode ser a nossa participação no caso dos encarnados e a nossa participação quando no caso dos desencarnados. Como se dá isso? É exatamente isso que nós estamos estudando aqui. Não estudar isso é como ter dois braços e só trabalhar com um. Desperdício, fraqueza, incapacidade. Que assim não seja conosco, já que somos interexistentes. E não apenas nós encarnados, não apenas durante o sono, onde ocorre o desprendimento não total, que só ocorre na morte, mas um desprendimento parcial, e passamos a atuar no mundo espiritual, mas também durante a vigília, no dia a dia. Todos temos algum tipo de mediunidade, no mínimo, a mediunidade intuitiva. E assim sendo, precisamos aprender a trabalhar, a entender a nossa mediunidade e a mediunidade daqueles que nos cercam. Os próprios animais domésticos, de vez em quando, ficam olhando para o nada, interagindo com o nada, como um bebê. E tanto o animal doméstico quanto o bebê possuem um dom espiritual, geralmente no campo da paranormalidade. E tem a vidência espiritual. Boa parte dos animais, se não todos, veem os espíritos como os bebês também. Bebês que ainda até os 7 anos o ser humano não está completamente encarnado e está, portanto, com seus dons espirituais. Com seus dons espirituais aflorados, ativos.
Nós precisamos entender a lógica, entender as leis, entender a forma como os espíritos atuam na matéria e como é que nós atuamos com os espíritos, junto aos agentes espirituais. Hoje vamos para a primeira pergunta, como os espíritos atuam na matéria. Tá certo? Estamos no capítulo 4, que tem por título Teoria das Manifestações Físicas. Capítulo que tem como ponto alto uma entrevista promovida por Kardec, com as perguntas, e respondida por São Luís, espírito de grande hierarquia, patrono da França, e que elucida, responde as questões de Kardec no campo das manifestações físicas. Hoje vamos para as duas últimas perguntas, a pergunta 24 e 25. Vamos lá. Dizes, fala Kardec a São Luís, dizes que o espírito não usa as mãos para mover a mesa. Para quem não acompanhou nossos encontros anteriores, fica a nossa sugestão de revisitar, de conhecer nossos encontros anteriores com as demais perguntas feitas por Kardec a São Luís. Mas o fenômeno fundante do espiritismo, ocorrido nos salões sociais da França, mas de diversos outros países da Europa, foi o fenômeno das mesas girantes. E como autêntico cientista que é, Allan Kardec questionou os espíritos para entender o processo, entender as leis. E a primeira impressão, confirmada inclusive por muitos espíritos, é que os espíritos movem a matéria com suas próprias mãos. Mas os instrutores tinham orientado diferentemente a Kardec, falando que os espíritos que movimentam mesas recolhem fluidos no mundo espiritual, o chamado fluido cósmico universal, é o protoplasma, é a matéria escura, é o princípio material da maneira mais primária, e recolhem também o fluido animal, que é emitido pelos seres vivos, especialmente pelos médiuns dotados de mediunidade e de efeitos físicos. Pegando os dois fluidos, misturando e atuando com sua vontade sobre eles, disseram os espíritos, fazendo essa energia penetrar no objeto que pretendem mover, eles como que dão uma vida temporária ao objeto, que por estar movido com a vontade do espírito, obedece a essa vontade. Então, mediante essas explicações, Kardec ainda pergunta para São Luís: dizes que o espírito não usa as mãos para mover a mesa, mas em certas manifestações apareceram mãos a dedilhar teclados. Nas sessões de efeitos físicos, também acontece a materialização de espíritos no seu corpo inteiro, o que é mais raro, mas partes do corpo, o que é mais comum.
E Kardec aqui está lembrando dessas sessões onde mãos, por exemplo, de posse do fluido animal e do fluido cósmico universal, ganharam materialidade temporária e puderam atuar no campo material. Então, diz Kardec, dizes que o espírito não usa as mãos para mover a mesa, mas, em certas manifestações, apareceram mãos a dedilhar teclados, movimentando as teclas e produzindo sons. Não parecia, nesse caso, que as teclas eram movimentadas pelos dedos? E a pressão dos dedos não é também direta e real quando a sentimos em nós mesmos? Quando essas mãos dos espíritos, temporariamente materializadas, deixam até marcas em nosso corpo, marcas na pele? São fenômenos instigantes os quais precisamos conhecer para melhor interagirmos nessa interexistência nos dois planos. O plano mais materializado dos encarnados e o plano menos materializado da pátria espiritual. E a resposta de São Luís: não poderias compreender a natureza dos espíritos e sua maneira de agir por meio dessas comparações que dão apenas uma ideia incompleta. Diz aqui São Luís que supor que os espíritos tocam o piano com o dedo é uma comparação que explica até certo ponto, mas que é uma explicação incompleta. É um erro, continua ele, querer sempre assemelhar às vossas as maneiras com que os espíritos procedem. Assim como na comunicação usamos as palavras que nos são claras, nas intervenções com a matéria usamos as ferramentas que sabemos manusear, quando procuramos entender como os espíritos agem na matéria, inevitavelmente fazemos um paralelo de como nós, encarnados, agimos com a matéria. E aqui São Luís fala que não pode ser bem assim, que isso é um erro. É um erro querer sempre assemelhar às vossas as maneiras dos espíritos procederem. Os processos dos espíritos devem estar sempre em relação com a sua organização. Então, diz aqui Kardec, diz aqui São Luís, que as manifestações da matéria dos espíritos não obedecem à mesma lógica dos encarnados, porque os encarnados têm uma outra aparelhagem, uma outra organização. Para entendermos como os espíritos agem na matéria, precisamos algo nos aproximar do que vem a ser a organização, o corpo espiritual, como age. Vamos tentar fazer uma aproximação possível aqui. Há muito tempo, no Oriente, já se fala da aura. A aura é a emanação fluídica que o ser encarnado realiza, emitindo a sua energia animal a partir da sua condição mental, de forma que essa aura revela doenças, revela desarmonias, sentimentos
doentios ou elevados, tudo isso reflete na cor, no tamanho, na intensidade da aura. Isso é fato já conhecido no Oriente, como dissemos, e também no Ocidente, que chama a energia que é mais concentrada na parte superior do ser e à volta da cabeça, especialmente dos santos, de auréola. Não é? É uma aura pequena. Continua São Luís. Já não dissemos que o fluido do perispírito penetra na matéria e se identifica com ela, dando-lhe uma vida factícia, uma vida momentânea? Como havíamos colocado antes, o espírito não precisa ser elevado espiritualmente, luminoso, mas apenas deter a técnica, movimenta o seu fluido através da sua vontade, faz essa energia penetrar o objeto, o que lhe confere uma vida momentânea, sob as ordens, sob as orientações, as determinações da vontade daquele que, por assim dizer, magnetizou aquela matéria. Mas não é propriamente a magnetização como nós conhecemos. Usemos a imagem de São Luís. Ele faz o seu fluido se identificar com a matéria e, por meio da sua vontade, ele faz essa matéria se mover. Pois bem, continua São Luís, quando o espírito movimenta as teclas com os dedos, as teclas do piano com os dedos, ele o faz realmente, mas não é pela força muscular que faz a pressão. Ele anima a tecla como faz com a mesa e anima com a energia que brota, a energia que é emanada pelas suas mãos, particularmente pelos seus dedos. Por isso a confusão. Não é a força muscular que faz o espírito tocar um piano material, mas a emanação energética que brota de suas mãos a partir da sua vontade. Ele anima a tecla, como faz com a mesa, e a tecla obedece à sua vontade e vibra a corda. Nesse caso, continua São Luís, também ocorre um fato de difícil compreensão para vós. É que certos espíritos são ainda tão atrasados e de tal forma materiais, em comparação com espíritos elevados, que conservam as ilusões da vida terrena e julgam agir como quando estavam no corpo. Não percebem a verdadeira causa dos efeitos que produzem, como um pobre homem não compreende a teoria dos sons que pronuncia. Um homem que fala como um animal que emite sons, sem a compreensão dos mecanismos através dos quais os sons são emitidos. Da mesma forma, compara São Luís, um espírito primitivo toca as teclas do piano pensando tocar mesmo como o fazia quando encarnado, por ser essa a sua única referência. Só vai perceber o que acontece quando estudar, quando compreender, quando se conhecer. E nós só compreenderemos isso
Quando conhecemos as leis que regem o plano espiritual, o plano material e a comunicação entre os dois planos, e a própria natureza do corpo espiritual agindo na matéria. Termina ele a resposta a essa pergunta número 24, dizendo assim: se perguntares como tocam o piano a esses espíritos menos elevados, só um momentinho. Esses espíritos menos elevados dirão que tocam com os dedos, pois assim creem fazer. Produzem o efeito da maneira instintiva sem o saberem, e não obstante, pela sua vontade. Quando falam e se fazem ouvir, é a mesma coisa. Pensam que estão falando com a sua língua, com o seu aparelho vocal. Mas de verdade é um efeito da energia do seu corpo espiritual. Pergunta de número 25. Entre os fenômenos citados como provas da ação de uma potência oculta, há os que são evidentemente contrários a todas as leis conhecidas da natureza. A dúvida, então, não parece justa? Há uma crença na nossa cultura religiosa de que a dúvida é algo abominável. Não é à toa. A nossa crença religiosa foi desenvolvida na sociedade e em nossas mentes a partir de uma fé dogmática. Uma fé baseada em mistérios, em explicações místicas. Com a chegada, porém, de uma fé raciocinada, como é o caso do Espiritismo, a dúvida não pode ser uma abominação. A dúvida é natural. Quando um fenômeno qualquer extrapola os limites do conhecimento de um ser, esse ser estranhará esse fenômeno e duvidará. O que, infelizmente, não tem sido natural para a nossa humanidade, para nós, tem sido a dúvida sobre o nosso conhecimento. Falta-nos a humildade, o só sei que nada sei de Sócrates. Falta-nos a percepção de que há muito para ser conhecido e que o nosso conhecimento é muito limitado. Se tivéssemos a dúvida sobre nós mesmos, sobre o nosso conhecimento, estaria tudo resolvido, porque estranharíamos os fatos que não conhecemos, mas temperaríamos esse estranhamento, essa dúvida exterior, com uma dúvida interior, falando, pensando, sentindo. Que esse estranhamento não é à toa, porque o que nós conhecemos é uma parcela muito pequena do amplo e profundo conhecimento universal. Ou seja, a dúvida é sobre um fato que não obedece às leis que nós conhecemos, ela é natural, esperada. Mas ela precisa ser neutralizada com a dúvida sobre o nosso próprio conhecimento. Se arrogantemente, pretensiosamente,
julgamos que sabemos muito. A dúvida sugere embuste, sugere mentira, acusa o outro daquilo que nós não conhecemos. Acusa o outro por a nossa ignorância ainda não compreender. Imagine um selvagem arrogante que visse pela primeira vez um raio, uma faísca elétrica produzida por uma nuvem. Poderia duvidar da veracidade do fenômeno, julgando, por exemplo, enganador o cientista que explicasse o fenômeno. Mas para isso precisaria ser um selvagem, arrogante e prepotente. Por isso é tão fundamental a humildade, base da filosofia segundo Sócrates, só sei que nada sei. Por isso é tão importante a humildade, base da evolução espiritual. Como disse Jesus, que na primeira das bem-aventuranças, que é um roteiro para a nossa evolução espiritual, na primeira ele coloca: bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino dos céus. É até óbvio. Aquele que acha que já sabe se impermeabiliza a aprendizados. Só se abre a aprendizados aquele que tem consciência da própria ignorância. É até óbvio, não é? Então, a respeito da dúvida, São Luís fala: acontece que o homem está longe de conhecer todas as leis da natureza. Se as conhecesse, seria espírito superior. Cada dia, entretanto, oferece um desmentido aos que tudo pensam saber, pretendendo impor limites à natureza, dizendo: isso é fato, isso não é, isso, o que a ciência pode explicar existe, o que as nossas crenças e o nosso conhecimento não abarca, não existe. Mais ou menos como um gatinho que em noite de tempestade vai para debaixo de uma colcha e acha que está seguro. Essa colcha é o nosso conhecimento. Nos negar aos fatos à nossa volta, nos escondendo atrás do nosso conhecimento, é muito primitivo, é muito arrogante e é muito limitante, não é? Então, cada dia oferece um desmentido aos que tudo pensam saber, pretendendo impor limites à natureza, e nem por isso eles se mostram menos orgulhosos. Desvendando incessantemente novos mistérios, o que só é possível fazer pela humildade, Deus adverte ao homem que deve desconfiar das suas próprias luzes. Que a dúvida mais importante para conhecermos e nos expandirmos é duvidarmos de nós mesmos, do nosso conhecimento, da nossa ciência, da nossa religião, da nossa filosofia. Pois chegará um dia em que a ciência do mais sábio será confundida. Isso é próprio do processo do conhecimento. Um dia, todo o conhecimento entra em crise, é desmentido, faz parte da história da ciência, vale a pena verificarmos. Só para dar um exemplo clássico, a humanidade já achou que a Terra era o centro do universo, que tudo girava em volta dela. E isso era um conhecimento já avançado em relação ao nenhum conhecimento, a nenhuma teoria que se tinha antigamente, antes disso.
Depois se percebeu que não, que a Terra é que girava em torno do Sol. Depois ainda, percebe-se que Terra, Sol e os outros planetas formam um sistema que gira ele mesmo em torno do centro da galáxia. Vemos que vamos descobrindo conhecimentos parciais e que a arrogância é que nos impede de admitir outros conhecimentos. É a arrogância que nos retém, nos paralisa na ignorância. Então, o ser humano deve desconfiar das suas próprias luzes, pois chegará o dia em que a ciência do mais sábio será confundida. Não vês todos os dias o exemplo de corpos dotados de movimentos capazes de superar a força da gravitação? Isso não acontece direto com os aviões, com os balões, com os jatos, com os foguetes, com os pássaros? A bala de um canhão não supera momentaneamente a força da gravidade? Pergunta São Luís. Pobres homens que vos considerais tão sábios, mas cuja tola vaidade é a todo instante confundida, sabeis que sois ainda muito pequeninos. Fundamental essa consciência, não é mesmo? Muito bom. Que essa consciência da humildade como chave fundamental do fundador da filosofia, do fundador da religião, como básica e demonstrada na história da ciência, ou seja, humildade é fundamental para todo o crescimento de conhecimento, seja percebida por nós, porque é com essa chave da humildade que nós cresceremos sem arrogância, sem violências aos outros, sem sermos nós mesmos desmentidos publicamente como os arrogantes se condenam a ser, e seguindo, aprendendo, duvidando sem arrogância, porque duvidando também do próprio conhecimento, e aprendendo a cada dia um pouco mais. Paz e bem a todos, um grande abraço a todos. Tem aqui apenas um comentário de Igor Galvão que fala que irá assistir novamente, pois não conseguiu pegar desde o começo. Muito bem, lembramos que todos aqueles que quiserem ver novamente, às vezes fica mais fácil de encontrar um vídeo no nosso canal do YouTube, que tem o mesmo nome do nosso canal no Facebook, Maurício Zomignani. Venha conosco, é um prazer aprendermos juntos, vamos aprender cada vez mais. Lúcia Galvão, também dando o seu boa tarde, boa noite, que todos nós continuemos entendendo, buscando essa compreensão das leis universais, das leis da matéria e das leis espirituais, para cada vez podermos atuar melhor nos dois ambientes. O mais material, aqui entre os encarnados, e o menos material, o ambiente dos desencarnados. Paz e bem, um grande abraço a todos e até a próxima.